Pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, professor Ricardo, Fábio, os demais integrantes aí do CODAF. É sempre um prazer poder compartilhar um pouco da experiência, um pouco de alguns conhecimentos na área agrícola. Hoje eu trouxe esse tema para a gente debater, acho que é mais fazer uma breve reflexão sobre esses assuntos da digitalização no campo, né, como é que isso tem impactado o dia a dia. Eu tentei trazer aqui uma visão do mercado e uma visão talvez um pouco também da academia, né? Então em alguns momentos a gente vai ver alguns casos que são mais do mercado, outros momentos que são mais da academia, mas aí o título, quando me convidaram, foi assim, olha, acho que a produção digital e o que ela vem provocando nesse novo modelo de agricultura, né? Como é que ela pode impactar no dia a dia do campo, lá no dia a dia, lá na ponta mesmo do agricultor. Então para a gente começar esse nosso bate-papo, né, eu trouxe essa citação que é da Silvia Maria, ela é chefe-geral da Embrapa Informática e Agropecuária. Né, estima-se que 95% do aumento da produção mundial de alimentos daqui em diante, né, ele terá que vir de ganhos de produtividade e tecnologias. Né. Até então a gente ouvia falar muito que a gente precisava aumentar a nossa produtividade com melhores técnicas de manejo, com variedades mais adaptadas, com técnicas de produção mais desenvolvidas. E de um tempo para cá a gente vem ouvindo muito falar que além de tudo isso a gente vai precisar também de tecnologia. Né? Como é que o homem do campo, como é que o agricultor ele vai se empoderar de todas essas tecnologias que estão disponíveis e como é que ele vai de fato aplicar isso no dia a dia. Né? Acho que é um grande desafio para todos nós da cadeia do agronegócio, né? Não só do produtor, mas do fabricante, de quem está produzindo conteúdo científico, acadêmico, de quem está produzindo pesquisa, né? De realmente entender essa realidade do nosso agricultor. E aí eu trouxe para a gente começar esse nosso bate-papo algumas iniciativas que algumas empresas já vêm fazendo ao longo do tempo. E aqui eu trouxe 3 exemplos para mostrar talvez realidades, né, bem diferentes. Uma é da Jacto, da qual eu trabalho. Então na Jacto, desde 2010, a gente tem um projeto lá que a gente chama de JAVE, que é Veículo Autônomo, e a gente apresentou ele, inclusive, no AgriShow em 2010, foi a primeira vez que a gente apresentou. E talvez na época nós cometemos uma falha grande, que não foi talvez propagar tanto a tecnologia. A gente levou a máquina, era uma inovação, era algo realmente diferente, e é um projeto que a gente vem trabalhando nele ao longo desses 7 anos, que a gente acredita muito que nós vamos ter um equipamento autônomo mesmo, sem necessidade de ter operador guiado aí por satélite, guiado por GPS, sensores e tudo mais, né? Só que lá em 2010, quando a gente levou ele para o AgriShow, a gente já levou mais 2 vezes depois disso, nós estamos já na 3ª geração. E aí agora em 2016, a Case apresentou o trator autônomo, tenho certeza que quem está ligado ao meio deve ter sido impactado por alguma comunicação da Case com relação ao trator autônomo. Eles apresentaram nos Estados Unidos no ano passado, trouxeram para o AgriShow esse ano, e foi realmente uma revolução assim, no sentido de mídia, né? Todo mundo cobrindo, porque era algo bem desafiador. E aí agora, mais recente, a Fendt, né, que é um braço da GCO, eles vão lançar agora em novembro, lá na Alemanha, na feira que tem lá na Alemanha, o Shaver. Né? O Shaver é uma revolução tecnológica para a agricultura também, que ele tem o objetivo de você conseguir fazer, através do mapeamento do solo, você conseguir depositar ou fazer o plantio de variedades de acordo com o mapa de fertilidade e todas as outras informações. Então, ou seja, nós estamos nós estamos falando de uma nova, talvez, tipo de semeadora, né? Uma nova plantadeira, que até então a gente está acostumado com, você escolhe a variedade e você pode talvez escolher por talhão ou por área, mas você não consegue dizer por metro ou por área menor mudar o tipo de variedade, né? Você escolhe aquela variedade e normalmente o produtor trabalha com 1, 2, 3 variedades, né, que ele está cultivando de acordo com a região dele. Então nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de um pulverizador, nós estamos falando de um trator, nós estamos falando de uma semeadora. Né? Então são iniciativas que as empresas vêm trazendo para tentar entender de fato, porque a gente só consegue entender na prática a necessidade se a gente desenvolver a tecnologia. Né? Se você ficar só com a pesquisa e se você não ir para o campo mesmo e colocar lá e começar a ver, sentir, né, na pele qual é a dificuldade do agricultor, qual é a dificuldade que a gente tem de infraestrutura, a gente não consegue desenvolver. Mas só para a gente pensar, né, o que as empresas estão olhando para o futuro, e aqui eu trouxe exemplos de empresas de máquinas, mas todas as outras empresas de outros segmentos, né, quem desenvolve defensivo, quem desenvolve sementes e tudo mais, todo mundo está olhando também da mesma forma. Mas acredito muito que tudo isso é para que a gente possa cumprir esse tripé da sustentabilidade. Né? Eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ter um desempenho, um alto desempenho na propriedade, independente do tamanho, independente do tipo de propriedade, e aí eu preciso ser sustentável de alguma forma, né?
Isso tudo eu consigo imaginar que isso tem muito a ver com esses três pilares, né, que a gente fala de automatização, de tecnologia de ponta e de análise de dados. Eu acho que se a gente pudesse, né, e aí eu tomo a liberdade de fazer essa tradução, talvez, né, do pilar da sustentabilidade para o pilar das tecnologias, né, como é que a gente pode melhorar a nossa produtividade, como é que a gente pode aumentar a eficiência na utilização de insumos, né, como é que eu posso aumentar a segurança das pessoas que estão envolvidas no meu processo, né, em todas as partes da cadeia, como é que eu posso reduzir os impactos ambientais e como é que eu posso reduzir custos, né? Isso tudo sem esses três, né, automatização, tecnologia de ponta e análise de dados, eu acredito que para a tecnologia, para a agricultura 4.0, é praticamente impossível a gente conseguir desenvolver uma agricultura digital sem a gente conseguir olhar para esses três pilares, né? Eu acho que o pilar da sustentabilidade, quando a gente traz para a agricultura 4.0, ele é meio que traduzido, entre aspas, para essas necessidades, né? Eu preciso agora olhar de fato como é que eu vou trabalhar com tudo isso, né? E aí a gente começa a pensar que na agricultura convencional, o processo da coleta de informações ele é muito demorado, né? E muitas vezes ele é limitado. Ele está limitado ou pelo sistema, ou pela maneira de coletar, ou pela, talvez até a deficiência de ter os dados disponíveis sobre aquilo que a gente está fazendo, né? E já com a agricultura 4.0, a ideia é levantar dados mais detalhados de forma mais rápida, né? Eu acho que o grande desafio da agricultura digital é como é que eu posso levantar mais dados e mais detalhado, de forma mais rápida, né? E a gente acredita muito que informações de fertilidade, de variedade, de plantio, de pulverização, de todos os traços culturais que o agricultor que está envolvido no seu dia a dia, esses dados cada dia mais ele vai ter que ter numa condição de maior granularidade ou de maior detalhamento, né? Eu preciso ter essas informações mais detalhadas. No passado a gente falava o seguinte, olha, eu quero ter informação da propriedade, né? Depois passou por um tempo, olha, eu quero ter informação do talhão, né? Passou mais um tempo, agora eu quero ter uma informação metro a metro, né? E nós estamos falando daqui uns dias de centímetros e centímetros e coisa desse tipo, né? Então a gente vem reduzindo essa questão, né? Olha, eu falo que no passado a gente trabalhava com números muito médios, né? Eu não sei quem é da área agronômica, mas a gente trabalhava com uma recomendação de solo, que era o boletim técnico de adubação do IAC, que era uma recomendação geral. Tipo assim, olha, você tem alguns parâmetros lá e com base naqueles parâmetros você determinava, por exemplo, a quantidade de fertilizantes que você ia utilizar na sua área. Hoje nós estamos falando de aplicar fertilizantes em taxa variável, né? Eu estou aplicando fertilizantes de acordo com a fertilidade do solo por micro-região da minha propriedade, por micro-área da minha propriedade. Então a gente começa a ter dados mais detalhados. Por outro lado, a gente precisa ter velocidade de tudo isso, né? Talvez no campo hoje, quando a gente vai para regiões talvez mais distantes, um pouco do sudeste, você começa a ter dificuldade de conexão, você não tem uma cobertura talvez tão ampla, você não tem uma velocidade de transmissão desses dados, né? Talvez do campo até chegar no escritório, do escritório até chegar em outro ponto, né? Então acaba que isso se torna um limitante muitas vezes, né? A tecnologia, eu acredito que para a agricultura 4.0, talvez o passo seguinte dela seria, quanto mais isso aqui melhorar, mais a gente vai conseguir evoluir nela, né? Tipo, muitas vezes a gente esbarra porque, olha, ou no campo não tem a conexão adequada, né? Não tem uma cobertura, ou porque a gente não consegue ter esse tipo de cobertura. Tem regiões, lá na Jacto, por exemplo, tem regiões que a gente atende que o nosso técnico, para ligar para nós, ele tem que ligar no telefone do orelhão da cidade, porque o celular não dá cobertura, né? Então ele tem que ir lá no orelhão da cidade e ligar aqui, para ter uma noção de realidades, né? Quando a gente está no estado de São Paulo, região sudeste, você tem uma condição muito diferente quando você sai da região sudeste e vai para o norte, e principalmente norte e nordeste, né? Você acaba tendo uma limitação gigantesca que acaba limitando não só a comunicação em si, mas uma série de outras evoluções, né? Dentro desse ponto. Mas tudo isso para que o agricultor ele tenha olhado muito mais para a gestão estratégica da propriedade dele, né? Independente do tamanho do produtor rural, independente do tipo de atividade que ele executa, né? Ele está muito mais preocupado, acho que com a relação de decisões que eu tomo versus decisões que eu acertei dentro da minha cadeia, né? Então essa gestão estratégica, que vai muito a ver com as decisões, ela está ligada com isso aqui, né? Quanto mais deficiência eu tenho de dados e quanto menos velocidade eu tenho nisso, de toda essa cadeia aí, mais complicado é a minha tomada de decisão, né? Eu falo que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? A mesma coisa se você pegar uma fábrica, um comércio, hoje que está chovendo, por exemplo, imagine que se o comércio não tivesse cobertura, como seria? Um caos, né? A agricultura é isso, né? Imagina uma indústria que não tem telhado, né? Que não tem proteção, por exemplo, né? Então você está exposto a vários tipos de variáveis, a uma série de intempéries que se você não tiver todos esses pontos interligados e te ajudando no dia a dia,
a sua tomada de decisão é muito complicada, né? Eu tenho certeza de que ontem, se a gente estivesse no comércio e se não tivesse cobertura, eu acho que não vai chover não, está calor, previsão talvez, né? E hoje amanheceu desse dia e o comércio, inclusive, é aberto o dia todo hoje, né? Então, tipo, a minha estratégia de negócio, se fosse no comércio hoje, falhou já, né? Eu não vou ter tanto volume se tivesse um dia bom, de sol e tudo mais, né? E no campo é a mesma coisa, né? A mesma realidade, né? E para isso, então, a gente reúne, assim, dentro da agricultura digital, alguns assuntos que eu tenho certeza que todos nós aqui já nos esbarramos com ele, assim, a gente já topou com ele em algum momento aí das nossas pesquisas, ou das nossas leituras, ou das nossas reflexões, né? Quando a gente fala de agricultura de precisão, né, nós estamos falando hoje de gestão no campo metro a metro, né? O agricultor precisa saber a variedade que ele plantou naquele metro, qual era a fertilidade, o dia que ele aplicou, qual que era a temperatura, qual que eram as variáveis climáticas todas ali, para saber se no final valeu a pena aquilo, né? Será que a quantidade de fertilizante que eu apliquei naquele metro deu realmente o resultado que era o esperado? E aí você começa a perceber que a cadeia como um todo vai evoluindo, né? A gente falava de fertilizantes no passado, vinha lá o N, o P e o K, cada um dentro do seu grânulo, né? Só que a quantidade de fertilizantes muda, né? Você não, olha, eu preciso jogar 200 quilos por hectare, só que de potássio é 30, de nitrogênio é 100 e o outro é mais 70. Como é que eu distribuo 30 quilos em 10 mil metros quadrados, né? É muito complicado, você não tinha uma uniformidade de aplicação, né? Hoje nós estamos falando de tecnologias também que fizeram com que o adubo está num único grão, que ele tenha uma uniformidade de distribuição melhor, que ele tenha uma liberação dos nutrientes de forma mais gradativa, enfim. Você percebe que a cadeia como um todo vai evoluindo conforme essas tecnologias vão chegando, né? Nós estamos falando de máquinas autônomas, nós estamos falando de sistemas inteligentes, de sensores, de rádio, de dados, enfim, né? Eu falo que a agricultura digital está sendo para o mercado agrícola o que foi a hidráulica talvez na década de 70 e 80, né? Quando a hidráulica chegou para a indústria foi uma revolução, né? Todo mundo fabricava equipamentos de operação mecânica e de repente teve que usar a hidráulica, né? Eu acho que a digitalização na agricultura tem proporcionado esse desafio para todos da cadeia, né? Mapeamento, né? Nós precisamos determinar exatamente a variabilidade espacial, né? Nós precisamos saber exatamente o quanto que eu vou aplicar, o quanto que eu vou pulverizar, qual que é a variedade que eu preciso colocar de fato naquela área, né? Sistemas mais integrados, né? Acho que um grande desafio de todos nós você vai na propriedade de qualquer agricultor hoje, ele tem um sistema que controla o plantio, o outro que veio quando ele comprou o trator, que faz lá a parte de semeador, o outro que é da pulverização, o outro que é da colheita, mas no final das contas ele precisa tomar uma decisão e aí ele não consegue integrar tudo isso e chegar no resultado final, né? E é um desafio gigantesco para todos nós, né? Nós estamos falando de sensores, né? Sensores ópticos, inteligência artificial, internet das coisas, enfim. Cada dia mais esses assuntos que eram distantes do mundo agrícola, eles fazem parte de discussões de variados tipos, né? Olha, você vai na indústria de defensivo, você vai na indústria de máquinas, você vai na indústria de acessórios, de equipamentos, de consultoria, todo mundo trabalhando com essas informações. Nós estamos falando de drones, né? Olha, para nós que o nosso core lá é pulverização, quando a gente olha para isso, como é que a gente vai se adequar a isso, né? Nós já temos realidade hoje de drone fazendo pulverização, fazendo aplicação, fazendo sistema de mapeamento da propriedade, enfim, né? Quando a gente fala de Big Data, então, né, tipo, olha, eu não consigo nem... o nosso meio hoje, talvez a agricultura sem a tecnologia do Big Data, ela não vai sobreviver, né? Tipo, olha, eu vou ter condições realmente de utilizar tudo que o Big Data pode proporcionar para o meio, né? A agricultura hoje, eu digo que acho que nós estamos tão dependentes do Big Data como nós estamos de fertilizantes, de defensivos, de variedades, de técnicas de manejo e coisas desse tipo, né? Se você pegar um checklist lá do agricultor, ele deve entrar lá em algum momento nesse ponto, né? Mas tudo isso, né, pessoal, a gente tem que entender que nós temos 4 pilares de sustentação para essa agricultura digital, que na minha opinião, acho que o pilar pessoas é o que mais hoje vai fazer o impacto, né, na operação agrícola. Produção, gestão e sustentabilidade, isso é realmente importante, mas se eu não tiver pessoas preparadas para lidar com tudo isso, né, para realmente utilizar todas essas informações, ou pelo menos coletar e captar esses dados e conseguir interpretar essas informações, de nada vai adiantar, né? Eu tenho um sistema super moderno lá, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma pesquisa recente, eu fechei ela semana passada lá na empresa, e a gente ligou para todos os clientes que compraram a nossa máquina mais moderna, que vai com todos os equipamentos de eletrônica embarcada, certo? Então, imagina que o cara comprou o carro mais top de linha lá, e a gente ligou para ele para perguntar se ele estava utilizando o sistema que ele comprou na máquina. Por incrível que pareça, 90% o cara falou assim, mas eu nem sei que tem esse sistema, eu posso usar, eu tenho que pagar? Como é que funciona isso?
cara comprou, ele pagou mais e não é barato, certo? É a mesma coisa se você for comprar um carro básico e você comprar o mais top de linha, né? Uma diferença gigantesca, é quase outro carro que você paga, né? Nas máquinas também, né? Se você compra com todas as tecnologias embarcadas, tem um valor grande. Teve muita gente que falou assim, olha, eu nem sei se eu tenho, eu posso usar isso daí, né? Só para vocês terem uma ideia. Nós estamos falando de equipamentos que custam 800, 700 mil reais, quer dizer, é um agricultor grande, é um agricultor que ele já é considerado talvez um empresário agrícola, né? Ele não é somente mais um agricultor, mas a dificuldade, né? Aí você começa a descer aos outros níveis e você vai entendendo como que isso é impactante, né? E aí acho que, para finalizar, as propriedades do futuro, elas terão cada vez, né, com essa visão menor e mais inteligente, né? Acho que hoje, a gente sempre fala isso lá na empresa, né? Quem que é o grande produtor? Para nós, o grande produtor é o cara que pensa diferente, né? O tamanho da propriedade dele não vai fazer muita diferença mais, né? Se o cara tem 200 mil hectares ou se ele tem 2 hectares, mas se o cara de 2 está pensando diferente, ele está buscando novas tecnologias, ele está buscando acompanhar a evolução, com certeza esse cara é um grande produtor, né? Acho que o tamanho da propriedade, para o futuro, ela não vai ser o determinante mais, mas o quanto que ele é eficiente dentro daquela área que ele tem, o quanto que ele consegue produzir. E aí acho que a conexão ela é importantíssima, né? Ele vai ter que cada dia mais estar conectado com todas essas tecnologias que estão aí disponíveis, né? Para finalizar o nosso bate-papo, eu trouxe isso, acho que mais é uma provocação do que uma discussão, né? Lá em 2007, a The Economist tem essa capa que falava quando todas as coisas estiverem conectadas, né? Em 2007, nós estamos falando de 10 anos, né? Em 10 anos, e parece que 10 anos passou rápido, que a gente nem viu, né? E coisas que, se a gente pensar em agricultura digital, há 10 anos a gente nem ouvia falar disso, a gente estava falando lá talvez de GPS, talvez de algumas tecnologias na agricultura chegando, né? E aí em 10 anos, o que será que realmente vai mudar daqui 10 anos, né? Se a gente pensar na agricultura para mais 10 anos, né? Para 2027, o que será que nós vamos ter de desafios e novas fronteiras para desbravar? Eu acredito muito nas fronteiras digitais, né? Como é que a gente vai conseguir avançar nessas fronteiras digitais que hoje talvez é o que mais impede a evolução do agronegócio brasileiro, né? A gente precisa de fato evoluir e o que mais talvez tem limitado isso é a evolução da conexão, do acesso às informações, de como utilizar tudo isso, né? Então acho que vale uma bela reflexão sobre como é que as coisas estarão conectadas daqui para frente, né? Como é que a gente vai amarrar tudo isso. E é isso. Muito obrigado. Desculpa, eu passei um pouco do tempo aqui, peço desculpas antecipadas aí. Muito obrigado, viu?